podcast do texto brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Hack, Fábio Marquezini e Reinaldo Maximiano. Olá, tudo bem com você? Hoje uma edição especial do podcast do texto brasileiro. Especial por dois motivos. Nós estamos hoje gravando algumas edições de frente, o que vai fazer com que os programas sejam um pouco mais curtos que o habitual. E especial porque nós vamos falar de uma pessoa muito especial. O ator Luiz Gustavo, que nos deixou nesse domingo, em decorrência de um câncer no intestino. Ele tinha, se não me engano, 78 anos, ou não, acho que não era 78, enfim, não vi direito a idade dele, mas estava mais ou menos entre 70 e 80 anos. Depois eu confirmo direitinho a idade dele. Poucos sabiam, mas era nascido na Suécia e veio para o Brasil pequenininho e aqui construiu uma carreira incrível, maravilhosa, repleta de personagens inesquecíveis, teatro, cinema, televisão. Fez peças inesquecíveis, como a famosa Men O'Malley, um dos maiores sucessos do teatro brasileiro nos anos 80 e 90. Ele fez novelas memoráveis, como Beto Rockefeller, como Tititi, como O Salvador da Pátria, onde está no ar nesse momento, como Juca Pirama, na reprise do Canal Viva. Novelas anárquicas, como Mico Preto, novelas mais sérias, como Duas Vidas. Um homem que é o símbolo da televisão brasileira, na verdade. Está passeando pela nossa televisão durante muitos anos. O Beto Rockefeller, ele inclusive fez um cinema, uma figura deliciosa que marcou as gerações mais jovens com o Vavá do Sai de Baixo. Vai deixar muita saudade, muita coisa legal para a gente relembrar. Estão comigo, como sempre, os meus amigos Fábio Marquezini, direto de São Paulo, e Reinaldo Maximiano, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Reinaldo, vou começar contigo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do Luiz Gustavo na televisão. Havia uma crítica ao Luiz Gustavo, eu acho que você já deve ter ouvido falar, de que durante muitos anos ele foi o eterno Beto Rockefeller, de que ele nunca teria saído desse personagem. Eu, particularmente, acho que é o contrário, né? O Beto só marcou e só teve tanto carisma e ajudou a televisão brasileira a se renovar porque o Luiz Gustavo emprestou esse carisma para o Beto, né? Fala um pouco sobre as novelas que o Luiz Gustavo fez e que marcaram a nossa história. Pois é, né? O Luiz Gustavo tinha 87 anos, né? Já era 80 para 90. Eu tirei 10 anos da idade dele. Já era 80 para 90, né? Vamos lá, né? Eu acho que assim, ele é de uma geração de atores que tem uma malandragem, sabe? Que é aquele ator que tem uma malandragem, tem um jogo de cintura, entende o que tem que fazer, vai lá e faz. E quando vai fazer, já improvisa, já marca com outras coisas. Então, é uma coisa muito personalista, assim. Talvez por isso a pecha de Beto Rockefeller tenha ficado durante muito tempo. Mas, por exemplo, a gente escuta a voz do Juca Pirama, já sabe quem é, né? Então, assim, Mário Fofoca... E num registro completamente... Victor Valentim. E num registro completamente diferente, né? De suspense policial... quando o Juca se revela e mostra quem ele é, tem traços de psicopatia, uma coisa assim muito diferente do Luiz Gustavo que o público estava acostumado. Essa novela do Lauro César Muniz é uma novela extremamente atual, né? Então, assim, é uma novela que não sai de moda. Por quê? Quando o Juca Pirama começa a mostrar a face verdadeira dele, os próprios líderes locais que fazem ali a liderança da direita da cidade, que é o Severo Blanco, o dono lá do banco da cidade, o juiz da cidade e tal, eles já começam a entender, esse cara é um fascista. Ele não é só um conservador, ele não é um extremista. Extremista não, desculpa, ele não é um conservador, ele não é um populista, ele é um fascista.
né? E isso, assim, saiu da boca de um personagem que era a cabeça da direita lá da cidade, né? E aí você começa a sacar, né, que o Juca Pirama ele tem traços de uma amoralidade muito forte, né? Uma psicopatia latente, uma pouca empatia com a figura do próprio irmão, né, que vai preso por culpa dele, né? Enfim. Mas você vê que são registros muito diferentes, né? Do Beto Rockefeller lá de 68 para Juca Pirama em 89, né? E vai ser diferente também ainda no início dos anos 80, quando ele encara Elas por Elas, do Cassiano Gabus Mendes, como o Mário Fofoca, né? Já no registro o tema era o indefectível melô do Piripipi. Da Gretchen. Olha, a lembrança mais antiga que eu tenho de telenovela é Elas por Elas. Não é a novela que eu assisti primeiro, né? Não foi a primeira novela que eu assisti. Mas é uma lembrança que eu tenho de Elas por Elas, assim. E é exatamente o paletó xadrez do Mário Fofoca, né? Eram as bagunças que o Mário Fofoca aprontava, né? O tanto que ele era confuso, né? Depois, mais tarde, nós temos o Victor Valentim, né, o Eric Clemes, lá em Tititi, né? Mas ali já é o tipo espertalhão, malandro, até muito próximo do Beto, né? Que é aquele tipo mais quero me dar bem, sem muito esforço, em cima do trabalho dos outros. E aí vai, né? Mas também na batida da comédia, né? A lembrança mais gostosa que eu tenho do Luiz Gustavo em telenovela não é nem desses personagens mais icônicos dele, mas é uma participação especial que ele faz em Que Rei Sou Eu. Você vai lembrar disso. Lembro, sim, lembro. Que ele visita o reino de Avilã como o Marquês Charles Miller, inventor que vai vender, inventor do futebol e tal, que aí ele chega para os conselheiros da rainha prometendo uma diversão que vai fazer o povo esquecer. Aí ele fala com aquele sotaque inglês carregado, né? Como é que é? Os doenças, o fome, o miséria, o ópio do povo, ou o futebol. Aí ele apresenta o futebol, né? Aí vem até o Roberto Dinamite também numa participação especial. Roberto Dinamite, é verdade. Agora você faz umas embaixadas. Nós já falamos de diversas dobradinhas. Tá? Que Rei Sou Eu, Elas por Elas, Beto Rockefeller, uma que nós não citamos, que foi Te Contei. Te Contei, com o Cassiano, né? Diversas dobradinhas com o cunhado e amigo Cassiano Gabus Mendes, né? Pois é, o nome importante não só da teledramaturgia, mas da televisão, né? E agora você vê, né? O cara estava em atividade desde os anos 60, né? Estava aí, né? No período de consolidação da telenovela, consolidação da televisão, com os nomes que são os nomes importantes da TV, é o Cassiano Gabus Mendes, é o Lima Duarte, é o Braulio Pedroso, né? É gente que construiu isso que a gente conhece como televisão brasileira, né? Então, assim, o que vai embora ele trabalhou é o Luiz Gustavo. Ele trabalhou com a Ivani. Com a Janete. Então, assim, com a Janete. Mas, assim, com o Euclides Marinho, ele fez Mico Preto, né? Aquela anarquia que era Mico Preto, né? O Calmon. Agora, tem o Calmon. E a grande participação dele no Sai de Baixo, né? No humorístico Sai de Baixo, que é o que talvez as gerações mais recentes vão ter registro de memória, né? Mas, que é o Tio Vavá, né? Mas você vê, todas as experimentações, loucuras, anarquias que se podiam fazer ali na televisão, ele tá no meio, ele tá perto. Trabalhou com Calmon, né? E trabalhou com Calmon fazendo um personagem engraçadíssimo no Beijo do Vampiro. Isso. Que era um sujeito meio hippie. Fazia dobradinha com a Glória Menezes, não era isso? Acho que era com a Glória Menezes. Acho que era com a Glória Menezes, fazia uma dobradinha ali. Bruxinha. Sim, ela era uma bruxinha, ele era um riponga. Não, eu acho que nós estamos confundindo.
Ele fez uma parceria com a Marília Pêra, depois numa novela do Calmon, não teve isso? É verdade, é verdade. É Eu verdade, não é sei verdade. se ele estava no Beijo do Vampiro, não lembro, não lembro. Vou confirmar aqui, mas aí a gente segue a toada. Essa que ele era riponga era Começar de Novo. Era começar de novo? Tá. Então era isso. Mas, enfim, você vê, eu acho que fica, ainda da participação lá em Que Rei Sou Eu, né? Ele falando de uma coisa que era assim, Que Rei Sou Eu deu muitos recados. Acho que o Cassiano Gabus Mendes queria dar umas espetadas nas pessoas, né? E deu várias, né? E uma delas foi essa, assim, quando um conselheiro pergunta assim, mas os jogadores ganham dinheiro? Eu falei assim, não. Você dá um dinheirinho de lambuja aí para esses cabeças de bagre. Mas o Cartola, que está em cima ali, esse aí ganha bem. Né? Então, assim, ele vai ainda vai dar cutucada em juiz e tal. Então, acho que, ok, ele sacou qual que era a vibe do Cassiano. Mas, recentemente, a novela que está ali no circuito, que é Salvador da Pátria, agora não, porque o personagem sai de cena, né? Ainda no início da novela. Mas é ali que você tem um registro muito importante da força do Luiz Gustavo, não só na comédia, mas no drama, né? Você E no sabe drama por policial. que o Juca Pirama morre tão cedo na novela? Ele estava para voltar e depois foi para outra novela, não foi? Porque ele tinha assumido um compromisso até o final do ano, se não me engano, com a peça Menomale, que foi a que eu É citei no verdade. começo, que é um dos maiores sucessos de bilheteria da história do teatro brasileiro. Uma comédia muito bem sucedida. E teatro na época dava muito dinheiro, ele falou, não, eu faço, sei lá, X capítulos. Fez e arrumou um grande problema para a Globo, porque ele se tornou um grande sucesso na novela. Não, e foi incrível, né? E aí eles tiveram que encontrar outro recurso, né, para poder fazer aquilo que seria a volta do Juca Pirama. E a saída também é genial, né? O que eles conseguiram fazer também. Gravar por telefone. Gravar por telefone, mandar áudio, enfim. O Luiz Gustavo estava como Galileu Herculano van der Burger, que era um caçador de vampiros em Beijo do Vampiro. Então, aquele personagem que a gente citou era em Começar de Novo. Era em Começar de Novo, era uma novela anterior. Anterior? Posterior. Não, acho que é posterior. Isso mesmo, que era o Elvis, o vovô doidão, mas é lá em Começar de Novo, novela das 7. Marido da Marília Pêra. Marido da Marília Pêra. A dobradinha Um Beijo do Vampiro foi com a Glória e no Começar de Novo foi com a Marília Pêra, que era a Janis, exatamente. Era o Elvis e a Janis. Elvis Presley e Janis Joplin, né? Fechando, então, os ripongas, assim. Fechando essa história das novelas, então, dá para dizer que o Luiz ele criou um estilo de interpretação, né? Um estilo mais descolado, despojado e tal. Mais malandro, mais brasileiro. Jamais deixou de ser um grande ator por isso. Não, isso faz ele um grande ator, porque é a malandragem que ele empresta ali, né? Quando a gente assiste, por exemplo, os capítulos que restam de Beto Rockefeller, é que a gente vê a potência e o quanto o texto fica natural na boca dele. Tem uma cena dele com a Irene Ravache em Beto Rockefeller, eles são irmãos na novela, né? E ela é toda certinha, toda virgenzinha vestal, não sei o quê. E ele fala assim, aqui, eu sempre achei que você era do tempo da vovozinha. Sai com outros caras, conhece outros homens. Gente, essa novela é revolucionária. Quando é que um irmão vira para uma irmã e fala, vai sair com outros caras, se vira, sabe? Você é muito do tempo da vovozinha. Então, assim, e isso não pesa na boca do ator, não fica artificial. Porque a pior coisa que tem é o texto que não cabe na boca de quem está interpretando. E o ator o artista não consegue nem dar a entonação direito para aquilo. A gente conhece vários autores que fazem isso, né? Mas ali não acontecia. Oi? Demais, isso acontece demais. Eu vou passar a palavra para o Fábio, porque hoje a
edição é muito curta, mas só para registrar, eu adoro o monólogo não sei se aquilo é um monólogo ou um solilóquio, do último capítulo do Beto Rockefeller, onde ele começa, Neide, coração meu, e começa a falar um monte de besteiras, porque ele tá projetando que ele vai para o Rio e vai ser um sucesso e tal. Enfim, não vai, mas enfim, é maravilhoso isso. Assim como é maravilhoso ele dialogando com o cartaz do Marlon Brando. Maravilhoso também. Tanto é que na sequência da novela, feita alguns anos depois, ele volta do Rio fracassado, né? Ele volta do Rio fracassado. É porque o Beto Rockefeller é esse cara, né? Que ele não tem nada por ele, a não ser a esperteza. E a malandragem. Então, assim, acho que é por isso que o brasileiro se simpatiza tanto com esses tipos. Assim. Porque é um tipo que hoje está com dinheiro. Amanhã, como é que o Caio Fernando Abreu falava? Um dia de salto 15, outro dia de sandália havaiana. É isso. É isso. Todos nós somos assim. Fábio Marqueteiro, é isso. Venha para a conversa. Eu quero que você fale um pouco sobre essa fase luminosa do Luiz Gustavo, já idoso, fazendo Tio Vavá no Sai de Baixo e fazendo um monte de gente que não conhecia o trabalho dele direito, conhecer e se encantar, e num programa que era um projeto particular dele, né, Fábio? Conta essa história pra gente. Antes de falar, vocês citaram uma figura histórica da nossa televisão, Cassiano Gabus Mendes, né? E eu não vejo falarem tanto desse cara genial, né? Ele era o Boni da Tupi, ele mandava, desmandava, fazia e desfazia, e foi o responsável por um monte de coisas que depois a Globo só pegou e desenvolveu melhor, mas que ele criou. É triste, né? Eu Aliás, acho que Fábio, dia... toda a terminologia de estúdio da televisão foi criada pelo Cassiano. Quem é diretor de TV, quem é contra-regra, quem é isso, quem é aquilo. Esses nomes foi o Cassiano que colocou. Ele foi o primeiro diretor de estúdio da televisão. Eu acho que um dia a gente poderia fazer um podcast, um episódio falando sobre ele, porque já que quem tem para falar não fala, né? Que a gente passa esse papel para que muitas pessoas não conheçam o quanto esse cara foi genial na história da televisão. Existem tantos nomes que, assim, como a gente já falou antes, né? A vida é isso. Um dia todos nós iremos morrer. Mas o injusto não chega a ser tanto a morte, assim. Chega a ser que a história, às vezes, é esquecida e pessoas que, de fato, construíram a história de uma televisão como a nossa, às vezes, são esquecidas, né? Mas vocês falaram das lembranças do Luiz Gustavo. A primeira lembrança que eu tenho dele é de Mico Preto, 90. Você lembra de Mico Preto, cara? Eu gostava da abertura. Da abertura. Legal, e eu vi algumas coisas. De fato, o meu primeiro contato com o trabalho do Luiz Gustavo foi em Mapa da Mina, que é uma novela que muitos criticam, né? Que até é do próprio Cassiano, que ele morreu antes, né? Da novela. Mamma Mia. E a gente, eu tava tão na expectativa. Essa novela é maravilhosa, essa novela é incrível. Não, ele faz dobradinho com Pedro Paulo Rangel. Não, e eu tava tão na expectativa do último episódio, porque ia ter uma guerra de torta, né? Ia ter uma coisa bem. Uma coisa pastelão, assim, mas não teve por causa do falecimento do Cassiano, que era um dos autores da novela. Mas, de fato, da minha fase, que eu vi muito o Luiz Gustavo, o Confissões de Adolescentes, que passava na Cultura, que ele era o pai das meninas, que foi um projeto que ele fez com o Daniel Filho. Perdoável eu ter esquecido de citar essa série. Que é maravilhosa. Ele super que é maravilhoso. As meninas, era incrível. Não, ele era um paizão, assim, e ali a gente via, de fato, a versatilidade do Luiz Gustavo, né? Isso que às vezes eu cito, o ator, ele anda por vários pontos da carreira e mostrando o quanto ele é versátil e talentoso. O Luiz Gustavo entra nessa lista junto com as outras perdas que a gente teve esse ano, Paulo José, Tarcísio Meira, Sérgio Manberti. Então, ele era um talento incrível, e o talento que ele
coloca é do Sai de Baixo. Uma das coisas que quem está ouvindo a gente, a importância do Sai de Baixo para a história da televisão é porque o Luiz Gustavo, junto com o Daniel Filho, e claro com o elenco que deu muito certo ali, com a Araci, com o Tom, com o Miguel, enfim, com a Marisa Hort, foi que o Luiz Gustavo ele trouxe de volta um clássico da televisão brasileira, que era um Família Trapo ou outros programas que havia o auditório ali, era o teatro na televisão, que para muitos era uma fórmula que já estava enterrada, sepultada ali a 7 palmos. Não, ele trouxe e foi um estouro, foi um sucesso, claro, com uma linguagem moderna, mas mostrando que ainda o público, a alma de um teatro, aquela coisa do público rindo junto, às vezes os atores indo até o público, brincando, o quanto aquilo alegrou as noites de domingo. Ele foi genialíssimo nesse ponto de pensar de que um formato que para muitos era algo já ultrapassado, estava de volta, num horário que a Globo perdia para o Topa Tudo, né? Que era um horário final de domingo, para quem não se lembra, era um porre. É o porre que é hoje. Final de domingo na Globo é um porre. Mas com o Sai de Baixo... Muita gente não acreditava que desse certo por causa do horário, justamente. Nem tanto pelo problema de ser um formato antigo e tal. Achavam que domingo à noite nada ia dar certo. E deu muito certo porque era aquilo que o público queria. É aquilo que o público buscava no final de domingo. Eu acho que até hoje é o que o público quer. Mas as televisões, elas não entendem totalmente o que o público... Às vezes ela nunca entendeu, às vezes entende. Enfim, é uma relação bipolar. Mas aquilo que ele trouxe era... junto com o Daniel Filho, foi incrível. O Silvio Santos perdeu, porque foi oferecido o primeiro possível. O Silvio nem deve ter visto esse projeto, mas era para ir para a Globo. Era um humor assim que a minha geração não pegou. Esse humor, essa peça de teatro. Né? Porque era uma peça de teatro. A gente não pegou isso. O máximo que a gente viu de um auditório rindo foi na Praça é Nossa. E olhe lá, porque não havia esse contato que muitas vezes os atores tinham com o público que estava vendo um episódio do Sai de Baixo. Né? E roteiristas incríveis, né? Como a Laerte, a Rosana Herman, o próprio Miguel, a Maria Carmen Barbosa. Muita gente legal escreveu para o Sai de Baixo. E muita gente bacana dirigiu o Sai de Baixo, como o próprio José Wilker, que teve à frente... Eu não me lembro um outro diretor que estava na frente, mas eu lembro muito do José Wilker. Teve o Jorginho, teve o Denis Carvalho, teve muita gente. Isso, Denis. Não, foi muito marcante, e isso mostra o quanto ele era um ator. E uma coisa que vocês falaram, que você falou no início, do Beto Rockefeller, que ele ficou marcado, muitas pessoas nem sabem o que é o Beto Rockefeller. Eu acredito que o Luiz Gustavo ele foi tudo. Todos os personagens têm uma importância enorme. Ele não ficou marcado apenas por um personagem como o Beto Rockefeller. Tem várias gerações que viram o Beto Rockefeller, tem outras gerações que viram o Mário Fofoca, tem outras gerações que viram o Tio Vavá, e assim vai. Então, ele é genial. É triste, porque é uma geração que a gente está perdendo. Eu citei 3, além do Luiz Gustavo, também perdemos Eva Vilma. Então... Tete Bruno. Isso. É triste. É triste porque é uma geração talentosíssima que está indo embora, né? Parece aquele papo. Sempre que a gente for ver um grande ator, a gente não fala apenas de um ponto da dramaturgia de uma novela, a gente fala da questão de uma linguagem da televisão. O que o Beto Rockefeller trouxe dentro da televisão brasileira não foi apenas na dramaturgia. Isso se espalha. Isso acaba atingindo outras formas de se comunicar em outros programas. Um programa de auditório, um programa esportivo. A linguagem é um vírus, ele vai se espalhando e aquilo vai contaminando e mudando. Então é muito importante a gente sempre falar desses nomes e não esquecê-los, né? A gente sempre tem que citar essas pessoas. Walter Avancini, o Cassiano, tem tanta gente boa, o Vanucci,
Tem tanta gente incrível que fez a nossa televisão e que às vezes a gente mira apenas em algumas pessoas. É extremamente errado. Tem uma pessoa viva. Desculpa até sair um pouco do assunto, mas eu fico revoltado. Nunca tirei um mérito nenhum do Boni. Jamais. O que o Boni fez não está escrito. Mas, porra, ninguém chama o Newton Travesso, cara. A importância desse homem, ele tá vivo, gente. Ele não morreu, não. É isso que eu fico pensando, sabe? Poxa, então a minha tristeza é da perda do ator, mas também eu fico preocupado de, tipo, será que ele vai viver na memória? Será que vão falar, entendeu? Isso é triste no nosso país, né? Mas eu acho que com o nosso trabalho aqui que a gente faz, o Reinaldo falando das novelas, você também, eu, enfim, falando de outros aspectos, mantém viva a memória dessas pessoas, que outras pessoas vão vir, que futuramente vão entender, vão conhecer e vão querer saber porque a arte não morre. Eles estarão vivos. Luiz Gustavo estará vivo no episódio do Sai de Baixo, num vídeo dos poucos que sobraram do Beto Rockefeller, em alguma coisa do Confissões de Adolescente. Ele vai estar vivo sempre. Só que não se esqueçam dele. Graças a Deus ele vai continuar vivo pelos sobrinhos, né, o Tato Gabos e o Cássio Gabos Mendes, que a gente tem ainda a oportunidade de assisti-los quando estão em alguma produção no ar e conferir o trabalho deles no cinema, no teatro, enfim. Eles representam agora não só o pai, como o tio para uma massa de telespectadores. E é sempre bom, a gente já falou isso em outros programas, esse daqui está encerrando agora, mas é sempre bom dizer, a gente não está aqui para lamentar a perda, até porque, como vocês viram, ele já tinha quase 90 anos, é o ciclo da vida, chega um momento em que todos nós temos que fazer as malas e fazer a viagem que está programada. O que a gente lamenta é não haver reposição. Não há reposição possível para um Luiz Gustavo. O que a gente lamenta é não ter acesso integral às produções que ele deixou e ao tanto de alegria que ele fez o povo brasileiro sentir com o seu trabalho, com o seu talento. Vai ficar na lembrança, na memória, como tantos que foram embora esse ano, e a gente celebra não simplesmente uma lembrança esvaziada e sem sentido. A gente celebra a vida de uma pessoa que foi incrível para quem conviveu diretamente, para quem só acompanhou pelo brilho das telas da televisão. É isso, voltamos semana que vem. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.